Pessoal, essa pergunta ela serve para todos, principalmente para os religiosos, porque eles é quem segue a serpente, embora sem saber, mas não deixam de seguir. É o seguinte: por que há tanto misticismo em relação à serpente, né? Ela é símbolo da queda do homem, ela é símbolo da medicina, ela está no símbolo do SAMU, o Vaticano, por dentro, ele é uma serpente, né? Então, quer dizer, a serpente ela está em tudo. Moisés levantou a serpente no deserto, Moisés fez uma serpente de bronze para o homem adorar, né? Então ela está na sarça ardente, né? O Deus de Israel fez o cajado de Moisés virar uma serpente, né? Quando aquele povo, filhos do Deus de Israel, atravessou o Mar Vermelho e estava andando pelo deserto, sentiram fome e sede. O Deus de Israel jogou aí eles foram murmurar, né? E aí Deus de Israel jogou serpentes para matar o próprio povo dele, que ele chamou de filho. Então você vê que a serpente está em tudo. Por que será? Será que é coincidência? Eu acho que não, hein, pessoal. Tem coisas, muitas coisas, que as religiões elas escondem. Muita gente que é religioso não sabe, né? A maioria não sabe. Só que os líderes sabem. Porque quem está por trás dos líderes religiosos são anjos caídos. Pode ter certeza. Então, eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui e vocês tirem as conclusões de vocês, por vocês mesmos. Quando eu mostrar alguma coisa aqui, pessoal, seja prudente, sejam espertos, vá às escrituras e pesquisem tudo. Não vai correndo falar para pastor, mostrar para pastor não, que ele vai te jogar mais ainda no buraco. Os pastores são cães gulosos. Vai lá em Isaías 56, do 9 ao 12. Você vai ver quem são os cães gulosos, certo? E vai lá em Apocalipse 22 e fala quem ficará de fora, certo? Os mentirosos que praticam mentira, os bruxos, os afeminados, os cães, você entendeu? São eles, todos os pastores, sem exceção. Mas vamos lá sobre a serpente. Se vocês falarem em Isaías não, em João 5, 45, o Messias diz aos judeus, filhos do Deus de Israel, o seguinte: vocês nunca viram o meu Pai e nem ouviram a sua voz, certo? Ninguém. Pergunta a vocês, quem é aquele Deus de Israel que falava com aquele povo? Beleza, certo? Então, quer dizer, em João 5, 43, se eu não me engano, quando eu falo aqui para vocês, pessoal, procura ler todo o contexto, ler todo o capítulo, não fica só no trechinho que eu falar não, beleza? Então você vai lá em João 5, certo? Eu não vou falar nem o versículo não, para vocês lerem todo. João 5, o Messias diz o seguinte: não cuideis que eu vim vos acusar perante o meu Pai, porque já há um que acusa vocês, é Moisés, a quem vocês esperam. Então o Messias está chamando Moisés de quê? De acusador. E só existe um acusador, não é dois, não é três, é um acusador. O Messias cita um, Moisés. Beleza. Aí, se vocês forem para Apocalipse 12, 7 ao 12, diz o seguinte: houve batalha no céu, houve guerra no céu, né? E Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram mais
e nem se achou seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que chamava diabo, Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Pai, e a sua autoridade do Messias, porque foi lançado fora o acusador. Vê que o Messias falou? Certo? Foi lançado fora o acusador, que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. O Messias diz que é Moisés, e Apocalipse 12 confirma. Certo? Então, Moisés é quem? É o acusador, é a serpente, é o diabo e é Satanás. É só vocês unir uma coisa a outra. Aí a gente vai em Gênesis 3, do 4 ao 14, que diz que a serpente fez o homem cair. Aí a gente vai para Êxodo. Quem que apareceu na sarça ardente? Deus de Israel. O que Deus de Israel fez? Fez o cajado de Moisés virar uma serpente. Então olha o Deus de Israel mostrando força através de uma serpente, sendo que a serpente é símbolo da queda do homem, mas o Deus de Israel usa ela para mostrar força e poder. Em Êxodo 7:10, certo? O que o Deus de Israel fez de novo? O cajado de Arão virar uma serpente, certo? Olha ele de novo mostrando poder através de uma serpente. Vamos para Números 21, do 4 ao 7. Após o povo ter atravessado o deserto, né, sentiu fome e sede e foi reclamar com Moisés. Moisés, se fosse para nos deixar morrer de fome, que nos deixasse no Egito. Lá nós éramos escravos, pelo menos tinha pão e água. O Deus de Israel se injuriou e jogou milhares de serpentes para matar um povo que ele chamou de filho. Certo, pessoal? Só que o Deus de Israel usou a mesma serpente que fez o homem cair para matar o povo que ele chamou de filho. Olha a contradição. Só que, porém, o Messias, o que o Messias falou? Qual o pai que, se o filho lhe pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Se o filho lhe pedir peixe, o pai lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabe dar o de melhor para o seu filho, quanto mais o pai que está no céu. Deu para entender, pessoal, que o Deus de Israel e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, não tem nada a ver um com o outro? Um mata e o outro dá vida. Aí, para completar a cagada, em Números 21, 8, 9, o Deus de Israel diz o seguinte: chama Moisés e manda ele fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste e colocar no meio do deserto. E todo aquele que fosse picado e se prostrasse, adorasse a serpente, né, não morreria. Detalhe, em Êxodo 20, o pai disse o que? Não fará para ti imagem e escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há no mar, nem embaixo do mar. E não se prostrará a ela. Mas o Deus de Israel mandou aquele povo se prostrar à serpente. Olha a contradição. E seguindo muitos anos depois, quem foi que tentou o Messias? Diabo, Satanás, a antiga serpente, aquela que foi jogada dos céus. Tentou o Messias. O Messias pisou na cabeça de quem? Da serpente. Olha, vai se vendo só como que é a história. Hoje em dia, pessoal, quando você está enfermo, está doente, quem que você chama? Por acaso não é o SAMU? E qual o símbolo do SAMU? Não é uma serpente enrolada no haste? Queira ou não, pessoal, cada vez que você precisa da medicina, precisa do SAMU, você está se prostrando ao mesmo anjo caído da época de Moisés. Você queira ou não queira. Você entendeu? Eles fazem isso com o povo, mesmo você não sabendo. Qual o símbolo da medicina? Por acaso não é uma serpente?
Qual o símbolo do Vaticano? Qual o formato dentro do Vaticano? Onde eles pregam as missas deles lá, onde eles fazem os discursos deles. Não é uma serpente? O auditório do Vaticano é uma serpente, pessoal. Então você continua achando que é coincidência isso? Acho que não, hein? Então, pessoal, vamos se ligar. Vamos tomar cuidado com as religiões. Elas foram criadas pelos caídos para enganar vocês, para levar o espírito de vocês a julgamento, a condenação. Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. O Pai manda você sair das religiões, para que você não seja participante dos seus pecados, porque vai sobrar para você. Todos que participam de uma religião, frequentam a religião, vão pagar pelo sangue derramado de todos os enviados do nosso Pai, porque eles perseguiram, eles mataram, assassinaram os enviados do Pai. Perseguiram e mataram os verdadeiros profetas, mataram o Messias, assassinaram os apóstolos e assassinaram os seguidores do Messias. E depois criaram as religiões. Então, pessoal, fica esperto. Jamais você vai saber da verdade dentro de uma religião. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai e peça entendimento. Que Ele vai separar o joio do trigo para você.